Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias. Hoje moderarei a aula da professora Silene. O negócio está meio devagar aqui, a gente está esquentando ainda. A Sexta-feira. aula de hoje, a carta do leitor, né? A carta do leitor. O objetivo da aula, conhecer a função comunicativa da carta do leitor e os diferentes contextos de produção. Reconhecer o gênero carta do leitor como um meio de interação entre leitor, mídia e sociedade. Produzir uma carta do leitor, observando sua estrutura composicional e o desenvolvimento do pensamento crítico do estudante. Ou seja, a aula hoje promete muito conteúdo. A professora Silene já está aqui ao meu lado. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudante, alunos, no caso, professores, professoras e todos que nos acompanham. Realmente, continuaremos falando aí sobre a questão da opinião. E agora na carta. E sobre esse gênero, será que os alunos recordam? Nós fizemos recentemente a leitura de uma carta. Agora tem novamente aí esse gênero aparece na questão argumentativa. E para já aquecê-los, né, vamos lá aí com uma pergunta sobre essa questão aí. Vamos lá, na tela para vocês. Você já escreveu uma carta de reclamação ou de elogio para algum veículo de comunicação? Por quê? Então explica aí, manda se você já escreveu, como que foi. 1 minuto. Os alunos respondendo aqui, né, dizendo que a maioria dizendo que nunca escreveu uma carta de reclamação, né? Aproveitar aqui para mandar abraço para os alunos da PEI Luísa de Queiroz e Oliveira. Então, ó, a maioria dos alunos aqui dizendo nunca escrevi uma carta de reclamação. Acho que, né, não é muito comum, né? Então a gente até entende. Aqui a aluna Beatriz dizendo, eu não lembro direito, mas acho que não. Não, nunca escrevi. A Fabi Nedas dizendo que escreveu uma carta para a TV Cultura, né? Então, olha lá, ela mandou uma carta de reclamação para a TV Cultura, ou uma carta de solicitação, não sei. A maioria dizendo que não escreveu. Não, Muito então, a bem. maioria dos alunos nunca escreveu uma carta de reclamação. A maioria, eu estava até comentando outro dia com o professor, eles falam que usam mais agora o e-mail, né? Ah, professora, poucas pessoas usam carta, nós usamos agora os e-mails, fica muito mais fácil a comunicação. Verdade. Mas ainda, como eu mencionei lá anterior, tem pessoas que ainda utilizam esse meio de comunicação, que são as cartas, tá? Então, aproveitando que o contexto aqui é carta, falando sobre mandar mensagem ou não, rapidinho, eu preciso mandar um super beijo para o aluno Rian Venere, da escola Luiz Bortoleto, a professora dele é a professora Arielle, e ele fez uma redação muito interessante e enviou. Então, Luiz, ou melhor, Juan, um beijo. E a Maria Luísa, que fez aniversário essa semana, ela é da escola Helena José Bonfá, de Socorro, a professora dela é a Zoraide. Então, assim, mandaram recadinhos nas nossas páginas. Então, assim, um beijo para vocês. Exato, olha, na questão das cartas, vamos mencionar o seguinte. Carta ainda não é algo que você usa no dia a dia com muita frequência, nós usamos mais os e-mails, mas a carta ainda funciona e é bom saber a estrutura, até porque a estrutura do e-mail, normalmente, ela segue esse padrão da carta, que é o que nós veremos agora. E se você souber fazer uma carta, você consegue mandar um e-mail tranquilamente no contexto da estrutura. Então, vamos para a estrutura aí.
tá? Eu coloquei se fosse uma carta de elogio ou algo reclamando, brigando sobre alguma questão. As carinhas aí, a cara feliz e a carinha mais zangada, brava, né? Então, vamos lá contextualizar o que seria essa carta, ou por que serve uma carta. A carta, muito presente em jornais e revistas, essas cartas vêm sempre assinadas e aparecem em sessões dedicadas à publicação da opinião dos leitores, seja a respeito de temas diversos, de acontecimentos cotidianos que atingem a população ou de artigos editoriais ou opiniões de outros leitores. O gênero textual Carta do Leitor tem como objetivo conceder espaço para que os leitores expressem os seus pontos de vista e discutam assuntos gerais, como política, economia, cultura, educação, saúde, esporte, e, ao mesmo tempo, provoca interesse no conjunto da sociedade. Ou seja, ao escrever uma carta, ele também consegue provocar que outras pessoas também fiquem interessadas naquele assunto. Nossa, ele fez uma provocação, eu não tinha reparado nesse ponto de vista. Então, a carta, ela funciona assim, é interessante. Aí, mais um pouquinho sobre a questão da carta. E por que nós estamos estudando essa carta? Bom, para você fazer uma carta, precisamos pensar nos elementos, como eu mencionei. Se você vai enviar um e-mail, o e-mail tem uma estrutura, a carta também. Essa atividade ela está no caderno, na página 20 do caderno do aluno. Então, eu só coloquei para auxiliá-los nesse contexto. A carta do leitor, ela deve apresentar os seguintes elementos: local e data, a introdução, que é o vocativo, nós falamos que é o chamativo, para a pessoa que você está dirigindo. Normalmente você coloca o nome da instituição ou um tratamento para o senhor, para a senhora, a instituição tal. Então, essa é a parte que nós falamos que é o vocativo. O assunto em si é sobre o que você quer falar e toda a carta precisa ter uma despedida e assinatura. Bom, o texto pode ser por vários tipos de intenções que podemos mandar uma carta. Nós já falamos sobre elogio e também na questão de fazer uma crítica, né? Elogio ou crítica. Podemos, então, criticar ou elogiar algo diretamente, então pode ser a própria matéria ou quem escreveu a matéria, que nós vimos no caso de um texto que nós falamos sobre a pessoa discutindo sobre quem escreveu a matéria, não em si pelo assunto, tudo bem? Então, podemos então não comentar diretamente o texto, mas acrescentar informações sobre algum assunto que foi tratado, ampliar o debate. Opinar sobre a forma como o jornal ou a revista conduz o assunto. Nesse caso, costuma-se elogiar ou criticar a qualidade do trabalho jornalístico feito, ou seja, olha, essa emissora ou esse jornal precisa melhorar nisso, as matérias estão precisando de algumas informações adicionais, não está convencendo, enfim, você vai colocar a questão do órgão em si, do veículo, tudo bem? E na última parte, sempre solicitar, né, algo ou relatar uma experiência. Você pode solicitar algo ou falar da sua experiência. No caso, nós falamos até uma carta que falava sobre os pets no condomínio. Quem escreveu a carta falava assim, olha, os pets são os nossos amigos, temos que cuidar dos pets. Então, está colocando uma experiência pessoal. E a linguagem depende do seu público. Se você está falando, mandando para um jornal, vamos pensar o seguinte, que o público é mais adulto, você vai mandar com uma linguagem mais formal. Mas se é para um jornal, depende da sessão, você vai mandar numa linguagem mais simples, né? Então, vamos lá uma carta aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, pedi para o Mauro fazer a introdução e eu farei a leitura de uma carta que vocês têm aí no caderno. Vamos então à leitura. Olha só, boa tarde, Jornal Joca. Na disciplina de ciências, estamos estudando os animais e suas características. Fizemos a leitura de 2 notícias da coluna Dúvida Animal do site do Joca. São elas: por que os tigres têm listras? E por que a cabeça do tubarão-martelo tem esse formato? Gostamos de saber a importância das listras dos tigres e de outros animais e sobre a camuflagem. Ficar bonito. Queríamos dizer que achamos as notícias legais, diferentes, curiosas e interessantes. No entanto, ficamos com algumas dúvidas sobre esses animais e gostaríamos de perguntar. O texto diz que há em torno de 480 espécies de tubarão, mas sempre o tubarão-martelo tem essa aparência. Por qual mudança genética esse tubarão passou? Ele se adaptou ao ambiente, nasceu assim ou foi se aprimorando? Sabendo que eles são ovovíparos, como o ovo é desenvolvido no tubarão?
Como se quebra dentro dele e como é o nascimento deles? Aguardamos ansiosamente, ficaríamos felizes com as respostas. Até a próxima, alunos do terceiro ano A do Elite Ponta Grossa, Paraná. Muito bem, então aí no caderno vocês têm um exemplo, um modelo, né, de uma carta, como essa carta funciona, e os alunos mencionando duas no caso aí, notícias que eles acharam interessantes na seção animal, que comenta sobre os animais. Tem algumas informações aí, por exemplo, ovovíparos, né, diferente de como é o contexto, talvez aí uma palavra ou outra vocês não saibam, mas nós vamos depois mencionar sobre isso. Mas em relação a essa carta aí, porque nosso tempo é curtinho, e depois nós vamos explorar o texto em si. Sobre essa carta, tem duas questões aí que eu quero que vocês respondam aí, por favor. Qual é o assunto central dessa carta e por que, o que levou os alunos do terceiro ano a escreverem essa carta para o Jornal Joca? Então, 1 minuto para vocês responderem aí. Vamos lá, o aluno Rafael, da pro Ana Luísa, dizendo a curiosidade sobre os tubarões. Deve ser o motivo pelo qual o terceiro A solicitou aí, fez a carta ao Joca. O aluno Igor de Souza, da Pro Silvana, dizendo a carta fala sobre a genética dos animais. Os alunos da escola Abílio Manuel de Bebedouro diz que estão gostando muito do tema. Mandem as respostas, então, pra gente. O aluno Pedro Carlos dizendo sobre os tubarões. Pegar mais aqui, resposta de alunos. O aluno João Pedro, a curiosidade sobre os tubarões. O Rian dizendo os animais. A Laura dizendo a curiosidade sobre os tubarões. A aluna Melissa, não entendi a resposta dela, desculpe. Por Antônio, né, mandando a resposta do aluno Kevin, dizendo sobre os tubarões. O aluno Gabriel também, curiosidade sobre os tubarões. E aí as respostas estão se seguindo nesse tema, Pro. Ok, aí eles não mencionaram, né, praticamente eles O responderam, motivo, né, né? o motivo, né, de modo indireto, que é o que eu vou colocar aí na tela para vocês. Qual é o assunto da carta? Que no caso o assunto é tratar sobre os animais e as características, mas especificamente eles ficaram curiosos sobre a questão dos tubarão, tigres, né, e principalmente do tubarão martelo. Sim. E o que levou? Eles leram essa notícia na coluna, né, Dúvida Animal, e escreveram para o jornal, pedindo esclarecimentos, porque eles ficaram com dúvidas na questão se o animal, no caso o tubarão, ele era ovíparos, né? Ovíparo. Né? Animais que botam ovos. Aí tem a questão que vocês podem até pesquisar no livro de ciências, nós vamos comentar mais para frente, tem uma questão e eu vou explicar a diferença aí, tudo bem? E já que eles entraram no clima, entenderam e ficaram até com essa dúvida animal aí, vamos para a próxima questão. Vamos lá na tela. Bom, a carta está fazendo uma crítica ou um elogio. Como que vocês entendem essa questão? Depois a D. Quanto à linguagem empregada na carta pelos autores, eles utilizaram a linguagem mais culta ou uma linguagem mais popular e coloquial? A linguagem ali está formal, está informal? Como que vocês conseguiram observar aí nesse contexto? Então, se eles estão fazendo uma crítica, um elogio, e a próxima questão, no caso, qual é a linguagem? 1 minuto para vocês responderem.
O aluno Afonso, da Projose, diz, eles estão estudando ciência sobre os animais. Na verdade, a gente está na questão da linguagem, né? Desculpe, é a resposta anterior. O aluno Gabriel dizendo que é crítica, que acho que é uma crítica que eles estão fazendo no jornal. A aluna Samira dizendo, não, não é uma crítica, é um elogio, são dúvidas. O aluno Victor dizendo um elogio, o aluno Matheus Carva dizendo é uma crítica e a linguagem é mais popular. Vou pegar mais uma. Aqui a aluna Esther dizendo é um elogio e a linguagem é coloquial. A aluna Júlia dizendo é um elogio, o aluno Guilherme dizendo também que é um elogio, todos da professora Mariana. Vamos pegar aqui a aluna Tayane, dizendo é mais popular e coloquial a linguagem. Então, assim, a maioria dizendo que a linguagem é coloquial e que eles estão elogiando o trabalho do jornal. Ótimo, então eles conseguiram perceber que é um elogio, né? Porque está falando que eles gostaram muito da notícia, da reportagem, de tudo que eles leram ali sobre os animais. E a questão que eu coloquei para vocês sobre a linguagem. Todas as questões, todas as atividades eu coloquei da maneira que elas estão ali no caderno do aluno, tá? Então essa questão de mais culta, menos culta, então eu prefiro colocar assim para os alunos, a facilidade seria linguagem formal ou informal, tudo bem? Então, porque se falar mais culta, menos culta, é até difícil, né, de explicar esse contexto. Então, linguagem formal, linguagem informal. E vamos lá, a resposta para vocês aí na tela. Então, nesse contexto aí, ele faz, né, os alunos estão fazendo um elogio e a linguagem está numa linguagem culta, numa linguagem formal, padrão. Nós poderíamos falar se fosse numa linguagem informal, embora ele coloque lá, ficou bonito, se fosse uma linguagem formal, ele colocaria, ficou bonitinho, muito lindo, e na hora da despedida, ele poderia despedir de uma maneira mais, vamos dizer assim, íntima, com uma intimidade, nossa, amamos, adoramos, então ele foi bem formal ali nesse contexto, tá? A linguagem foi padrão, foi culta, e muito bem, eles acertaram. Agora para a próxima questão aí. Vamos lá. Quanto à estrutura dessa carta. A carta que nós lemos, a composição dela, do gênero textual Carta do Leitor. A carta enviada para o jornal Joca. Ela apresenta todos os elementos que devem compor uma carta ou que compõem uma carta? Se não, se você percebeu que faltou algum, ou se faltaram alguns, quais são? Então, você percebeu, falta algum elemento? A carta está ali no padrão que nós comentamos no início. A carta ela tem local e data, ela tem um vocativo, que é explicar, chamar a pessoa, no caso, para quem ela vai dirigir. Depois ela tem o conteúdo, o assunto. Na sequência, ela tem uma despedida e tem uma assinatura. Vocês lembram, recordam da carta? Então, vou deixar aí para vocês um minuto. Não vou precisar voltar na tela, porque acho que a carta foi uma carta bem direcional e ficou fácil. Então, um minuto para vocês responderem aí. A aluna Letícia, da Procamila, dizendo, sim, apresenta todos os elementos. O aluno Cauã, dizendo, ela é uma carta completa. A aluna Renata, ainda estava respondendo a anterior. O aluno Guilherme, dizendo que faltou local e data. Eu não sei, vamos ver. A aluna Nathalie, dizendo que faltou local e data. A aluna Ana Beatriz, eu acho que apresenta todos os elementos. A aluna Isabela, acho que tem todos os elementos, menos a data, então faltou a data aí para ela. A aluna Larissa dizendo que faltou a data também. Os alunos da escola Laci dizem que apresenta todos os elementos. Por aí vai. Tem gente falando que faltou local e data. Será que faltou, Pro?
Exato, eu só deixei essa observação. Embora na resposta eu coloquei que entraram todos os elementos, a questão específica ali da data, o horário, não entrou, tudo bem? Mas assim, os elementos conteram ali e eles conseguiram contextualizar a questão da data e o local. Então, por isso que eu coloquei que a carta ficou, vamos dizer assim, completa. Então, vamos lá, quanto à estrutura. Vou colocar aí na tela para vocês. Sim, ó, eles colocaram de modo indireto, aparece local e data, depois eu mostro para vocês. Então, a carta ela apresenta local e data, uma introdução, um vocativo que eles falam lá, chamando o jornal, boa tarde, Jornal Joca, tá? Na sequência, eles têm um assunto, que é o assunto em si, é falar sobre a questão da dúvida animal. No final, a escola se despede, né? Os alunos colocam até a próxima, essa é a despedida deles, até uma próxima, e a assinatura vai a assinatura de todos os alunos da escola, Elite Ponta Grossa, né? Então, eles colocam aí no final essa observação. Então, eles colocam todos os elementos e a parte da data entrou de maneira indireta. Mais alguma coisa? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, nessa questão, ficou fácil aí os elementos da carta. E como proposta e sugestão, até para vocês criarem essa, pensando no tema argumentativo, porque um elogio ou uma crítica, você vai usar elementos, né, para persuadir, para convencer, explicar o seu ponto de vista. Nós temos aí a situação mão na massa, que são sugestões de atividades que vocês podem realizar aí no caderno de vocês, tá? Para poder, dentro do contexto aí, está dentro da proposta do caderno de atividade. Então, vamos lá na atividade mão na massa. Eu explicarei cada passo. Então, produzindo uma carta de leitor. Caro estudante, imagine que você tenha lido uma matéria em uma revista e queira escrever para o editor. Escreva 2 cartas. Então, não precisa ser algo fictício. De repente, uma situação atual que você queira escrever, sei lá, a situação do seu time, a situação de algo que você leu no jornal, assistiu em um jornal, pode ser verídico, tá? Primeira carta. Essa primeira carta você pode comentar, comentando a qualidade, então, da matéria que você leu, isto é, se você gostou ou não do assunto, do texto, do tema, como foi abordado. A segunda carta, ela é um pouquinho mais elaborada, tá? Essa aqui é para vocês pensarem nesse contexto argumentativo. Bom, ao escrever essa carta no contexto argumentativo, você vai opinar sobre a seguinte situação, uma delas, né? Como a popularização da TV, tá, detalhe, a palavra TV está escrita assim, tá? Pode ser televisão, enfim, é uma maneira de escrever, também está correta, tá? Como a popularização da TV, do cinema, do computador, do videogame, do tablet, do smartphone, da internet. Esses aparelhos tecnológicos têm mudado a vida dos adolescentes. Até vocês já fizeram um texto argumentativo sobre a tecnologia, então aí é mais uma deixa sobre isso. E ao escrever seus textos, observe a estrutura da carta e a adequação da linguagem. A linguagem pode ser informal, informal, depende aí do contexto, tá? Também depende para qual órgão você ou emissora que você iria enviar. Normalmente, para falar sobre um time de futebol, uma linguagem mais despojada, simples, sem muita preocupação no contexto de pensar em ser informal, como uma carta que você mandaria para sua avó, para um parente ou para uma pessoa bem mais próxima. Tudo bem? Então, peça então para um colega ler sua carta, nós estamos no momento de distanciamento, envie uma foto, escreva e pede para ele verificar se ficou legal a sua carta, seu professor, enfim. Depois, reescreva ela, fazer as correções necessárias. Essa carta você pode deixar aí no seu caderno e, como eu falei, vocês vão trocar informações. Você poderia até fazer como uma escola tem feito. Eu não lembro agora, uma professora em Osasco comentou que eles estavam trocando cartas entre escolas. Então, os alunos escreviam carta para os colegas, deixavam na escola, depois alguém, depois de um tempo, retirava essas cartas e enviava para os alunos. Então, uma maneira bacana também, tá? Então, essas foram as dicas. E agora, vamos ver o que vimos hoje na aula. Então, na aula de hoje, nós analisamos uma carta e fizemos alguns exercícios relacionados a essa carta, né? A carta que os leitores mandaram ao jornal Joca. Professor Mauro, muito obrigada. Alunos do 8º ano e todos. A todos que participaram. Lembrando aos professores que continuam cobrando as habilidades, elas estão no material, no repositório, não será mais apresentada na aula, infelizmente, por causa do tempo que a gente tem para poder discorrer sobre a aula.
ok? Contamos com a colaboração e com o entendimento de todos. Avaliem a nossa aula. Um grande abraço. Exato.